Você vai à missa todo domingo. Talvez há mais de 10 anos, há 30 anos, eu tenho uma pergunta para você e quero que você seja muito honesto. Pelo menos com você mesmo. Não estou pedindo para você ser honesto comigo, estou pedindo para você ser honesto com você mesmo. Você consegue me dizer exatamente o que acontece dentro da Santa Missa? E eu não estou perguntando se você sabe das orações de cor. Estou perguntando se você entende o que acontece por trás das orações. Por que o padre faz aquele gesto? Por que você fica de joelhos naquele momento específico? O que acontece de verdade quando o padre leva a hóstia e todos abaixam a cabeça? A maioria dos católicos, e eu falo isso com muito respeito, sem nenhum tipo de julgamento, a maioria dos católicos está na missa no automático, presente no corpo e ausente no coração. E eu entendo, ninguém nunca nos explicou. Nós crescemos repetindo gestos e orações sem que ninguém parasse para dizer o que cada um significava. A gente aprendeu a forma, mas quase nunca nós aprendemos o que vem no fundo de tudo isso. E hoje nesse vídeo eu quero começar a mudar essa realidade. Porque Santo Agostinho dizia uma coisa que mudou a minha relação com a minha fé. E que vai aparecer muito aqui no canal. Ninguém ama aquilo que não conhece. 5 palavras que tem tudo a ver com por que tantos católicos vivem a sua fé pela metade. Se você não conhece o que está acontecendo na missa, como que nós vamos conseguir amar profundamente a Santa Missa? Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Matheus e esse canal foi criado para uma pessoa específica. Você, que é católico, que vai à missa, que acredita em Deus, que quer mais, mas que nunca teve espaço para entender a sua própria fé com profundidade, que nunca teve oportunidade. Eu não sou padre, sou leigo, sou alguém que um dia estava exatamente onde você pode estar agora e que descobriu que conhecer a fé mudou completamente a minha forma de viver. Nesse canal nós vamos falar um pouco sobre doutrina católica, sobre a Santa Missa, sobre os sacramentos, sobre a história da igreja, sobre a vida dos santos, de um jeito que faz sentido para a sua vida prática, para a sua vida real. Sem muito academismo, sem superficialidade, com profundidade e clareza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que você vai aprender aqui vai mudar como você entra na Santa Missa todo domingo. Bora começar então? Eu quero começar com uma cena que talvez você reconheça. É domingo de manhã, você chega na igreja, pega o seu lugar e a missa começa. Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade. Glória a Deus nas alturas. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. E enquanto você recita essas palavras, palavras que você sabe de cor, sua mente está em outro lugar. No almoço que vai vir depois, talvez. No problema do trabalho que você não resolveu na sexta-feira. Na discussão que você teve ontem. Você está lá, mas não está lá de verdade. Isso tem um nome. O Concílio Vaticano II chamou de ausência de participação ativa. Não é só estar presente fisicamente, é participar internamente com o entendimento, com a vontade, com o afeto, com o coração presente. E o grande problema é que ninguém nos ensinou a participar dessa maneira. A gente aprendeu as palavras, aprendeu os gestos, mas ninguém sentou do nosso lado e explicou quando fazer esse gesto aqui e por que e o que ele significa. Quando você fala essa oração, você está fazendo essa afirmação de fé. Quando o padre faz aquilo no altar, isso é o que está acontecendo. Resultado? Gerações de católicos que frequentam a missa fisicamente, mas que espiritualmente têm uma relação muito superficial com ela. E olha que isso não é uma crítica, eu não estou fazendo um julgamento, é um diagnóstico. Porque o problema não é a falta de fé, é a falta de formação, é a falta de conhecimento. Essa é a distinção mais importante que você vai ouvir nesse canal. A fé não substitui a formação. Formação aprofunda a nossa fé. Você pode ter muita fé e ainda assim participar da missa no automático.
Porque a fé sem o conhecimento não sabe para onde olhar, não entende o que está acontecendo, não consegue entrar no que está sendo celebrado. E o contrário também é verdade. Quando você adquire o conhecimento do que está acontecendo, a fé que você já tinha encontra onde se firmar. Ela ganha raízes, ela para de balançar quando o vento vem. Então hoje, o que eu quero é te dar o começo dessa formação. Começando pela pergunta mais fundamental de todas. O que é a Santa Missa? Parece uma pergunta meio óbvia para quem vai à missa toda semana, mas eu te desafio a formular a sua resposta agora, mentalmente, antes de continuar. Dá um pause no vídeo aí e tenta definir a missa. O que você diria? A maioria das pessoas responderia algo como: é um culto do católico, é onde a gente se reúne para rezar e receber a comunhão. Isso não está de tudo errado, mas está muito aquém do que a missa realmente é. O Catecismo da Igreja Católica, o documento que sistematiza toda a nossa doutrina, tudo aquilo que nós acreditamos, que foi escrito sob a autoridade de um santo, São João Paulo II, define a Eucaristia com uma precisão impressionante. Ele afirma que a missa é ao mesmo tempo três coisas: sacrifício, memorial e um banquete sagrado. Vamos tentar entender cada uma dessas partes e as suas dimensões, porque cada uma muda algo na forma com que você vai enxergar e participar da missa. O sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz, no Calvário, ele ofereceu a sua vida ao Pai como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Um sacrifício único, irrepetível e perfeito. Uma vez por todas, como diz a carta dos Hebreus. Agora, o que acontece na missa? O mesmo sacrifício é tornado presente. Não é uma repetição. Cristo não morre de novo todas as vezes. Mas o mesmo sacrifício, oferecido uma vez no Calvário, é atualizado sacramentalmente em toda celebração. O Concílio de Trento foi muito preciso sobre isso. A missa não acrescenta nada ao sacrifício da cruz. Ela o torna presente de novo para nós que não estávamos no Calvário há 2000 anos atrás. Isso significa que quando você está na missa, naquele banco, naquela igreja, naquele domingo, você está aos pés da cruz. Não é metáfora, é sacramentalmente. Você está no mesmo lugar onde Maria estava, onde João estava, onde Maria Madalena estava. A missa é um memorial. Mas não memorial no sentido que a palavra tem, no sentido de uma lembrança, uma comemoração de algo passado. Na tradição bíblica, memorial em hebraico tem um significado, tem um sentido muito mais forte. Significa tornar presente, fazer que o evento do passado seja real e ativo no presente. Era o que acontecia na Páscoa judaica, por exemplo. Os judeus que celebravam a Páscoa não estavam só lembrando a saída do Egito. Eles estavam participando daquele evento que se tornava real e presente para eles cada vez que eles celebravam a Páscoa. Na missa, o mesmo princípio acontece. O sacrifício de Cristo não é só lembrado, é tornado presente. A missa é um banquete sagrado. E aqui entra a comunhão. Porque Cristo não só se oferece ao Pai na cruz como sacrifício, ele se oferece a você como alimento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A Igreja Católica defende com toda a sua autoridade doutrinária que o pão e o vinho se tornam realmente, substancialmente, o corpo e o sangue de Cristo na consagração. Isso se chama transubstanciação. A aparência permanece a mesma, mas a substância muda completamente. O pão tem gosto de pão, mas já não é mais pão. O vinho tem gosto de vinho, mas não é mais vinho. Você não está recebendo um símbolo, não está participando de uma invocação espiritual. Você está recebendo Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então a missa é isso, você vai ao Calvário, você participa do sacrifício de Cristo e você é alimentado por ele. Se isso não muda a forma como nós vamos interpretar a missa, eu não sei mais o que pode mudar. O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium,
usa uma expressão muito específica para descrever a Eucaristia. Fonte e ápice de toda vida cristã. Fonte e ápice. Fonte, de onde tudo nasce, de onde tudo brota. E ápice, o ponto mais alto, para onde tudo converge. O que isso significa na prática da nossa vida católica? Significa que toda a vida espiritual do cristão tem uma direção, a missa. E toda a missa tem um efeito que transborda para a vida do cristão. Não é que a Santa Missa seja importante entre as coisas importantes. É que ela é o centro, o coração que bate e faz o sangue circular por todo o corpo. Pensa só. A oração pessoal que você faz em casa, o terço, a Bíblia, a oração da manhã, ela te prepara para a missa. E a missa, por sua vez, alimenta a sua oração pessoal. Você sai da missa com mais força e mais vontade de voltar para Deus, de voltar a ter esse contato com Deus nos dias seguintes, nos dias da semana. A caridade que você pratica com o próximo, o serviço, a generosidade, tudo é fruto do que você recebeu na Santa Missa. E ao mesmo tempo, a missa te envia para praticar a caridade. O rito de envio não diz a missa está encerrada, por acaso. A palavra missa vem de envio. Você foi enviado. Todos os sacramentos da igreja, eles orbitam em torno da Eucaristia. O batismo te introduz na comunidade que celebra a missa. A confissão te restaura para que você possa recebê-la dignamente. O matrimônio é celebrado dentro da missa. A unção dos enfermos te prepara para o encontro definitivo com Cristo, que a missa antecipa. Tudo na vida católica aponta para a missa. E a missa aponta para tudo na vida católica. Agora eu te pergunto com seriedade. Você está vivendo a missa como o centro da sua vida? Ou ela é uma obrigação semanal que você cumpre e segue em frente? A resposta honesta dessa pergunta nos diz muito sobre o estado da nossa vida espiritual. Não para nos condenar, mas para nos mostrar onde de fato nós podemos crescer. Eu quero te contar uma coisa que acontece com muita gente e que talvez já esteja começando a acontecer com você. A pessoa vai à missa por anos, cumpre a obrigação dominical, vive a fé da melhor forma que se sabe, com sinceridade, com boa vontade. E aí, em algum momento da vida, por uma conversa, por um livro, por um vídeo como esse, talvez, ela começa a entender o que está acontecendo de fato na Santa Missa. Ela descobre que a consagração não é um momento, um ritual qualquer, que é um instante em que o céu e a terra se encontram, que quando o padre eleva a hóstia, Jesus Cristo está presente ali, real, vivo, presente. Ela descobre que os gestos que fazia no automático há anos têm um significado profundo. Que a genuflexão não é um costume, é dizer com um corpo, tu és o Deus e eu não sou. Que bater no peito no confiteor não é um gesto vazio, é o mesmo gesto do publicano do evangelho que não ousava nem levantar os olhos aos céus. Ele descobre que a estrutura da missa não é arbitrária, que cada parte prepara para a próxima, que existe uma lógica, uma progressão, uma história sendo contada dentro da Santa Missa. E o que acontece com essa pessoa? A missa muda totalmente. Não a missa em si. A missa é sempre a mesma, mas a experiência dela muda completamente. Ela começa a chegar mais cedo, a querer o silêncio antes de começar, a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas, a chorar em momentos que antes elas nem notavam, a sair da missa com algo, uma palavra, uma certeza, uma paz, que antes ela nunca levava para casa. Isso não é miticismo, não é emotivismo, é o resultado natural do amor que nasce do conhecimento. Quando você descobre que está aos pés da cruz, que o maior ato de amor da história está sendo tornado presente para você ali, naquele altar, naquele momento, naquele domingo, você não consegue mais tratar a missa como uma rotina. E uma pessoa assim, uma pessoa que participa da missa, sabendo que está participando, essa pessoa transforma tudo ao seu redor. O casamento, a forma de criar os filhos, a paciência no sofrimento, a generosidade com o próximo, a forma de olhar para os problemas da vida, porque você está sendo alimentado pela fonte.
E quem é alimentado pela fonte tem algo para dar. A missa não é um evento semanal. É o coração que bate no centro de toda a vida cristã, de toda a vida católica. Então vamos só dar uma recapitulada em tudo que a gente conversou. A Santa Missa é ao mesmo tempo sacrifício, memorial e banquete. Ela é o mesmo sacrifício do Calvário tornado presente sacramentalmente para você em cada celebração. Ela é a fonte, o ápice de toda a vida cristã. Não é uma das coisas mais importantes, mas o centro a partir da qual tudo mais ganha sentido. E o caminho para uma relação mais profunda com a missa começa com uma coisa: conhecimento. Ninguém ama aquilo que não conhece. Mas quem começa a conhecer não consegue mais parar. Nos próximos vídeos desse canal, vamos mergulhar em cada uma das partes da missa. Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a consagração, a comunhão, o rito de envio, cada gesto, cada oração, cada símbolo, explicados de um jeito que vai transformar a sua experiência no próximo domingo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, me deixa nos comentários aqui abaixo. Me conta qual foi a parte que mais te surpreendeu. Ou me faz uma pergunta, eu leio tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.